Olá, meu nome é Thales Freitas Peixoto e hoje nós iniciaremos o nosso curso de Estática. Na aula de hoje, nós vamos discutir o que trata a disciplina de Estática, vamos introduzir e definir alguns conceitos bastante fundamentais e diferenciar grandezas escalares e grandezas vetoriais. E nós vamos iniciar definindo a grande área da mecânica, o ramo das ciências físicas que estuda o estado de repouso ou movimento de corpos sujeitos a forças. A grande área da mecânica pode ser dividida didaticamente em três grandes áreas: a mecânica do corpo rígido, a mecânica dos corpos deformáveis e a mecânica dos fluidos. A mecânica do corpo rígido pode ser dividida em duas grandes áreas: a estática, que estuda o equilíbrio do corpo, e a dinâmica, que estuda o movimento acelerado do corpo. Mas antes de discutir esses conceitos de estática, nós precisamos relembrar alguns conceitos bastante fundamentais. O primeiro conceito é o conceito de comprimento. É a quantidade utilizada para localizar a posição de um ponto no espaço e para descrever o tamanho físico de um sistema. Outro conceito importante é o conceito de tempo, concebido como uma sucessão de eventos. É usado, por exemplo, para identificar a posição de um projétil no lançamento oblíquo. Um terceiro conceito importante é o conceito de massa, a quantidade de matéria de um corpo, ou então a quantidade de matéria usada para comparar a ação de um corpo com a de outro, como o utilizado em balanças, ao se comparar a massa de quantidades desconhecidas com a massa de pesos padrões conhecidos. Finalmente, um último conceito importante é o conceito de força. Na balança de pratos, as massas desconhecidas eram comparadas às massas conhecidas dos pesos padrão. Já numa balança de molas, por exemplo, o conceito envolvido é o da força da mola, que ao se deformar, muda a posição do ponteiro na escala da balança. Uma força, portanto, pode ser considerada como um puxão ou um empurrão de um corpo sobre o outro, como nós fazemos ao empurrar um objeto pesado, ou então como dois ímãs podem se atrair ou se repelir, dependendo de como seus polos magnéticos estão orientados. Veja que a completa determinação de uma força depende da sua intensidade, direção e também do seu ponto de aplicação. Um outro conceito importante que nós precisamos ter em mente é a diferença entre uma partícula e um corpo rígido. Ao estudar um bloco deslizando sobre um plano inclinado, nós podemos considerá-lo como uma partícula, pois este possui massa, mas o tamanho do bloco pode ser desprezado. Uma análise de força sobre o bloco prevê o peso, a força normal e a força de atrito do bloco com o plano. Veja que as dimensões do bloco são irrelevantes. Já ao analisar um corpo rígido, como um cilindro que rola sem deslizar sobre o plano inclinado, é necessário conhecer as dimensões do corpo para analisar corretamente o sistema. Ao analisar o movimento do corpo, nós precisamos conhecer suas dimensões para relacionar a translação e a rotação do corpo com as forças agindo sobre o mesmo. Veja que essa idealização de corpo rígido define o corpo como uma combinação de um grande número de partículas que permanecem a uma distância fixa uma das outras, mesmo após a aplicação de cargas. Já um corpo real, um corpo deformável, vai apresentar uma deformação não nula quando sujeito a um carregamento externo. Finalmente, um último conceito básico que nós precisamos relembrar é o de uma força concentrada. Lembrando, toda a força aplicada a um corpo é aplicada ao longo de uma área finita, mas quando essa área é muito pequena, nós podemos idealizar que a força está sendo aplicada num único ponto do corpo. Definidos então esses conceitos iniciais, nós podemos começar a nossa revisão de estática enunciando as 3 leis de Newton do movimento. Lembrando que as 3 leis de movimento do Newton foram publicadas originalmente em 1687 no livro Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, ou simplesmente o Principia. Nessa obra revolucionária, o Newton discute o movimento dos corpos
fundamentando toda a base teórica para descrever o comportamento estático e dinâmico dos corpos materiais. E no Principia, o Newton postulou as 3 leis de movimento que mais tarde ficariam conhecidas como as 3 leis de Newton. A primeira lei de Newton lê: todo corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em uma linha reta, a menos que seja forçado a mudar aquele estado por forças aplicadas sobre ele. A primeira lei de Newton é a lei da inércia e estabelece, em outras palavras, que se a força resultante sobre um corpo é nula, o corpo continua em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. A segunda lei de Newton diz: a mudança de movimento é proporcional à força motor imprimida e é produzida na direção da linha reta na qual aquela força é imprimida. Ou seja, força é igual a massa vezes aceleração. Finalmente, a terceira lei de Newton diz que a toda ação há sempre oposta uma reação igual, ou então, as ações mútuas de 2 corpos um sobre o outro são sempre iguais e dirigidas a partes opostas. É o princípio da ação e reação. A força que o corpo 1 aplica no corpo 2 é a mesma força que o corpo 2 aplica sobre o corpo 1 no sentido contrário. Definidas as 3 leis de Newton, é importante nós diferenciarmos as grandezas escalares e vetoriais que aparecem nas equações de Newton. Uma grandeza escalar é a quantidade física que pode ser completamente especificada por sua intensidade, como a massa, comprimento ou tempo. Já uma grandeza vetorial é uma grandeza que precisa de módulo, direção e sentido para sua completa descrição, tal como o vetor força, o vetor posição ou o vetor quantidade de movimento. Assim, imagine, por exemplo, uma direção definida pelo versor normal n. Para definir completamente o vetor A, nós precisamos definir a sua intensidade, no caso 4, e também a sua direção, dada pelo versor n, e o seu sentido, que aponta de O para P. É possível denotar o vetor A de diversas maneiras, usando essa seta ou o negrito, para indicar que A é uma grandeza vetorial, ou então pela sua intensidade A e a direção e sentido especificados pelo versor unitário n. No sistema cartesiano, o vetor A pode ser escrito em termos de suas componentes cartesianas. Isso é, A é um AXI mais AYJ. E do triângulo retângulo, nós também podemos escrever que AX é um A cosseno θ e a Y é A seno θ. Na aula de hoje, nós vimos que a estática é a ciência que estuda o equilíbrio do corpo rígido. Nós definimos algumas quantidades básicas como massa, comprimento, tempo e força, e deve ficar claro o que cada uma dessas quantidades significa. Nós também dissemos que o modelo físico envolve algumas idealizações para simplificar o mundo real. Há uma diferença entre uma partícula e um corpo rígido, entre uma carga pontual e uma carga distribuída. E, finalmente, nós discutimos a diferença entre grandezas escalares e grandezas vetoriais. E por hoje é isso. Obrigado.